Aí galera, mais uma vez estamos aqui. Vamos agora para nossa aula de proteínas. Aula de proteínas e vamos começar falando das funções biológicas destas proteínas. Eu quero dizer que é sempre uma honra, galera, tá falando com vocês aí, mantendo esse contato, tá falando com esse povo bonito. Vamos lá. Primeira função. As proteínas, elas têm função enzimática. Vamos colocar aqui enzimas. Elas são tão importantes que elas vão ter um vídeo só para elas. Elas são bem especiais. Proteínas transportadoras. Transportadoras que são proteínas transportadoras. Elas podem se encontrar nas membranas plasmáticas e intracelulares em todos os organismos. Elas transportam substâncias como glicose, aminoácidos. Isso aí são elas que levam esses materiais, certinho? Eu tenho aqui, proteínas de defesa. Eu tenho as imunoglobulinas, proteínas de defesa, anticorpos. Eu tenho proteínas reguladoras, os hormônios proteicos, certinho? Desempenham atividades metabólicas. Eu tenho aí, por exemplo, a insulina e o glucagon, beleza? Eu tenho proteínas nutrientes. Aquela carnezinha bem passada, alguns gostam mal passada, aquela carnezinha que você come, aquele hambúrguer da McDonald's, tá tudo lá. Proteínas nutrientes. Nós podemos citar algumas proteínas nutrientes: a caseína do leite, a albumina, que está na clara do ovo. E eu tenho aqui, motilidade e contração. Quais são? De motilidade e contração, eu tenho a actina e a miosina. São essas as principais funções das proteínas. Bem, galera, agora nós vamos aprender as estruturas das proteínas. Eu tenho aqui, proteína primária, a parte primária, secundária, e nós vamos estudar a terciária e a quaternária. Primeiro, vamos explanar a nossa configuração, como seria uma primária e uma secundária. Vamos lá. A primária, ela é bem simples. Cada bolinha dessa seria um aminoácido com a sua respectiva ligação peptídica, bem tranquilo. E eu tenho aqui a estrutura secundária, a estrutura que eu começo a dar forma à minha proteína. Então, eu tenho a estrutura secundária em alfa-hélice. Ela começa a se enovelar, a ter esses dobramentos. O que acontece? Por que acontecem esses dobramentos? É bem simplesinho.
eu vou ter aqui, ó, pontes de hidrogênio nessa região. Eu ampliei, eu tenho pontes de hidrogênio entre os meus aminoácidos. Aqui, ó, se você prestar atenção, eu tenho uma carbonila e vai ter aqui uma interação de hidrogênio com o hidrogênio da minha amina. Então seria mais ou menos assim, ó. Ó, eu vou tracejando assim. É como se eu dobrasse e desse consistência ao meu dobramento. São essas aí as ligações de hidrogênio. Agora eu tenho a minha configuração beta pré-guiada. O que seria isso, Décio? Calminha aí. Ó, eu tenho aqui, ó, o meu carbono. Lembrando que esse meu carbono aqui, ó, lembrar um pouquinho de química, ele tem a configuração sp2. Eu tenho aqui um carbono que ele tem uma configuração trigonal plana. Então, ele fica inteiro no meu plano. E assim eu vou criando essas placas planas. Então, eu vou ter também uma ligação de hidrogênio interagindo aqui dessa maneira. Então, como seria a minha configuração? Eu tenho uma configuração mais ou menos como esse pano, esse paninho. Então, ó, você vê, ele tem alguns dobramentos, mas é fazendo pregas. Eu tenho alguns pregueamentos. Ó, ao meu plano. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, aqui, ó, plano, e eu tenho esses pregueamentos. Certinho? Deu para entender? Agora vamos para as terciárias. Estrutura terciária de uma proteína. Ó, preste atenção. Esse desenho ficou meio feioso, mas é só para explicar que as proteínas, as estruturas terciárias das proteínas, elas têm um aspecto tridimensional. Então, o que ocorre com essas estruturas? Com essa estrutura terciária, nós temos aqui, ó, várias interações. Eu tenho aqui, ó, as pontes disulfeto ou bisulfeto, que elas vão fazer uma interação entre os sulfetos existentes na cisteína. É bom lembrar desse aminoácido, cisteína. Vamos agora para as pontes de hidrogênio. Você já conhece. Nós temos aqui a carbonila reagindo com o hidrogênio da minha amina. Nós temos as pontes salinas. Bem interessante isso aqui, galera. Ó, eu tenho, lembra da aula passada? Que eu tenho aminoácidos com aspecto ácido e aminoácidos com aspecto básico, e eles se comportam dessa maneira de vários modos em vários meios. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um ácido glutâmico. Como ele é um ácido, ele vai se comportar negativamente. Aqui eu tenho uma base, esqueci de botar o aminoácido. Ele vai interagir positivamente. Então, vai haver uma interação salina. Por que, Décio? Por que chama de salina? Porque, lembrando que nas reações inorgânicas, uma base mais um sal, uma base mais um ácido, eu vou gerar um sal, mas não necessariamente nesse caso, mas só para fazer alusão que eu tenho a interação de um ácido com uma base. Certinho até aí? Eu tenho interações também hidrofóbicas.
Essas interações são interações fracas. Eu tenho aqui uma valina, uma leucina e uma fenilalanina, estruturas hidrofóbicas e apolares. Só lembrar aí das forças de London, forças de Van der Waals, que interagem entre si fracamente. Vamos lá, galera. Agora vamos falar da estrutura quaternária de uma proteína. Nós temos aqui, ó, a união de várias estruturas terciárias. Então, ó, se eu tenho duas estruturas terciárias, eu posso chamar de dímero, 3 trímeros, 4 tetrâmeros e assim sucessivamente, eu podendo até chamar de multímero. Vamos fazer, eu trouxe um exemplo. Um exemplo é a hemoglobina. A nossa hemoglobina, ela é uma molécula, ela é uma estrutura proteína tetramérica. Estamos aqui, eu ampliei, eu tenho ferro no meio e esse grupamento com o ferro é chamado grupamento M. Certinho até aí? Então, esse basicamente é o que se pode falar de uma estrutura quaternária. Claro que há mais coisas. Trouxe o exemplo da hemoglobina. E, se você prestar atenção, eu tenho aqui, ó, anemia falciforme. Vê o que acontece. Por apenas uma substituição do ácido glutâmico por uma valina, eu tenho uma hemácia em forma de foice. Aqui, ó, quando ela tem um ácido glutâmico, ela é um disco bicôncavo, e quando ela é trocada por uma valina, muda toda a conformação da minha hemácia, produzindo esse tipo de anemia que atrapalha o transporte de oxigênio e também elas podem interromper o transporte por essas configurações aqui. Ela interrompe o meu transporte de oxigênio também. Lembrando que proteoma é um conjunto de proteínas produzidas por um genoma, eu chamo de proteoma. Então, galera, encerramos essa aula de proteínas. A nossa próxima aula é a aula de enzimas. Então, espero você na próxima aula. Nós podemos falar um pouco na aula de enzimas sobre o transporte de oxigênio. Seria bem interessante. Isso aí seria uma ideia. Então nos encontramos lá. Eu quero agradecer desde já aos assinantes. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudam a contribuir esse trabalho. Espero que vocês aproveitem. Isso foi feito com muito carinho. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, galera.